Alô, 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 seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, onde a comunicação interna é aqui uma das muitas ferramentas que eu te entrego como autoconhecimento, como autodescoberta e acima de tudo como self-learning. Eu sou super, mega, hiper apologista daquilo que tu trazes para ti, das formações, dos cursos, dos workshops, dos programas, dos acompanhamentos, de tudo aquilo que tu possas investir e apostar em ti. Eu sou uma grande adepta de que o self-learning, da forma como tu individualmente aprendes e apreendes, faz a diferença na tua vida. Eu hoje estou num espaço que para muitos que me seguem já é conhecedor, para quem não me segue, se estás aqui pela primeira vez, muito obrigada, vou-te já pedir, subscreve o canal, põe um gosto no vídeo, dizem que é assim que o algoritmo do YouTube trabalha e faz chegar este conteúdo a tanta gente quanto aquela que de alguma forma tu sintas fazer a diferença na vida delas. Este espaço, dizia-te, para ti que já me segues há algum tempo, para ti que chegas aqui pela primeira vez, é o quarto dos meus filhos. O quarto dos meus filhos que de há cerca de 7 anos para cá virou um estúdio onde o meu marido João, como fotógrafo, faz fotografias minhas e não só, para alguns trabalhos, e também um escritório, não um escritório de uso habitual, não é aqui que eu trabalho, não é aqui que eu faço os meus acompanhamentos, mas onde podemos também arrumar algumas situações que não cabem noutra parte de casa neste momento. E porquê aqui este quarto e porquê referente ao tema que eu trago hoje? Exatamente porque é o não que eu trago hoje. Hoje é esta pequenina, grande palavra com um conteúdo enorme dentro dela que eu venho falar e partilhar contigo um bocadinho este meu sentir sobre também a forma como ela se comunica internamente. E vou-te deixar aqui alguns também um cartãozinho de um vídeo que eu já fiz há algum tempo atrás sobre o não ser uma afirmação. Talvez te possa acrescentar ou dar-te outro prisma de conteúdo sobre o que aqui se vai falar ou darem-te perspectivas diferentes. Espreita, é aquilo que eu digo, é sempre bom porque através do self-learning, através daquilo que nós vamos sentindo individualmente, podemos também trabalhar em nós e ajudarmos-nos. Então, não. O que é isto do não? O não eu vou trazer-te hoje mesmo como uma negação de forma dialogante contigo. E já sabes que eu gosto de brincar com as palavras, portanto tudo o que eu aqui falar é exatamente o que eu quero falar. Este quarto é o quarto dos meus filhos, dizia-vos. E é o quarto que foi dos meus filhos durante cerca de mais 2 anos aproximadamente depois deles terem saído. Eles não estão a estudar cá, estão a estudar fora, aliás já estudam e trabalham. Há mais de 6 anos, 7 mais velho, garantidamente a caminharem para 8. Os primeiros 2 anos o quarto ficou como quarto, era o quarto deles. Entretanto começaram a espaçar a vinda deles, ou seja, se primeiro vinham 2 vezes, nas férias e no Natal, depois passaram a vir no Natal, apenas e só, e desde 2020 até o ano passado, portanto, não vieram de todo, face à pandemia, e portanto só no Natal de 2022 então tornei-os a ter cá. Assim sendo, o quarto ao fim de 2 anos começou a fazer sentido, tanto para o João como para mim, ainda de forma inconsciente, que seria pertinente utilizarmos o quarto para agilizarmos outras situações que estavam a ser mais pertinentes na nossa vida. Até porque o quarto a qualquer momento era reversível, ou seja, de um momento para o outro deixaria de ser um estúdio, deixaria de ser um escritório e seria novamente o quarto dos meus filhos. Mas durante os 2 primeiros anos, mesmo em conversas muito tranquilas, em argumentações de João, eu fui dizendo não quero, não, é o quarto deles, eu não quero. E este não foi crescendo em mim de uma forma de confronto, de uma forma de resistência, de uma forma de revolta. Eu não queria transformar o quarto, mesmo que conscientemente a argumentação que era dada era plausível. Nós não vamos deixar de ter um quarto, nós vamos exatamente transformar o quarto e ele vai estar sempre reversível para quando eles vierem. E esta transformação era consciente em mim. O inconsciente era o deixar de ter quarto. E era aqui que o não estava a residir. Não era na transformação e na reversibilidade do quarto. Era o deixar de ser quarto. Não quero,
não quero. Revolta, resistência e confronto. E a questão que eu colocava, e reparem que eu já tenho muito trabalho feito em mim de autoconhecimento, já tenho muito mergulho feito, já tenho muita ressignificação feita, mas de facto estava a mexer num bocadinho deste 1,65 m fulcral, numa emoção fulcral, num papel fulcral, ser mãe. E então este não era de resistência a não deixar de ter um espaço de acolhimento para os meus filhos, era um não de confronto para não entender porque que se queria deixar de ter o quarto, era um não de revolta. Tanto sítio podemos encontrar na sala, podemos encontrar no corredor, que até é um corredor grande, porquê no quarto? Apenas isso só estava no porquê. E mais uma vez, para vos tranquilizar e apaziguar, eu faço todos os dias trabalho em mim. E este porquê estava-me a deixar bloqueada. E no porquê vinha o não, porque a única resposta era: não quero que os meus filhos deixem de ter o seu espaço. Mesmo eles não estando cá. Mesmo eu sabendo que até no bom e no limite viriam cá 2 vezes no ano. E que até eu sabia que o quarto era completamente reversível novamente ao quarto. Mas eu não queria que os meus filhos deixassem de ter o seu espaço. E o porquê? E o porquê? E o porquê? Então há uma altura, desculpem, há uma altura pouco, ainda em 2019, pouco antes de verão de 2019, perdão, verão de 2018, assim é que foi, exato, 2018, em que eu paro mesmo e falo comigo, começo a falar comigo neste sentido: Isabel, tu estás a colocar-te no desafio, tu estás a colocar-te no problema, não estás a visualizar, nem estás a perspectivar alternativas ou soluções. Portanto, vai lá dentro, faz favor, fala contigo e entende para que é que tu estás a resistir, para que é que tu estás a trazer esse confronto até ti, qual é a tua intenção nesta situação de revolta, qual é o teu intuito de ficares revoltada. E comecei a escavar isto dentro de mim. Obviamente que não tinha nada a ver com o João, obviamente que não tinha nada a ver com os meus filhos, nem com o espaço deles, porque o espaço deles é reversível e está cá para quando eles vierem ou quiserem vir. Era a ver comigo, tudo a ver comigo. Esta situação de mãe mexia comigo. Mexia comigo porque eu estava bem longe de querer aceitar que o facto de eu concordar e até ter estruturado toda esta saída deles, de ter trabalhado todo este distanciamento emocional, havia um pequenino, como eu costumo brincar, um pequenino danoninho que estava a faltar, que era eu materializar a ausência de espaço. Porque mal ou bem, eles vão longe, foi tudo estruturado em família, foi tudo pensado, foi tudo planeado e estava tudo ok. O distanciamento emocional trabalhadíssimo em mim. Eu quero que sejam felizes, portanto, eles estão a ser felizes, eu vou estar a ser super, mega, hiper feliz. Só que dentro de casa eu passava por um espaço que era deles. Trazia-me este apaziguamento. Havia os meus filhos em casa. Estava tudo ok. Quando se vislumbra desmaterializar este espaço, este danoninho virou um iogurte de 1 litro. Porque de repente tudo é colocado em cima da mesa. Então, será que eu estava assim tão bem resolvida? Será que eu estava assim tão tranquila com a ausência deles? E mais uma vez perguntas sobre, completamente afastada do porquê, mas sobre de que forma, como, de que, para que, com que intuito, com que intenção, sempre nisto. Agora estava a pensar, não escrevi na altura, não escrevi, poderia ter escrito, não escrevi, foi tudo muito interno, muito diálogo interno, mas de repente tudo isto não tinha a ver apenas e só com eu pensar já ter trabalhado isso, porque tinha já muito trabalho feito, eu sabia, eu tinha essa consciência, mas tinha a ver com uma emoção muito minha de infância, de abandono, de não pertença. E então tudo isto emergiu com o medo de eu vou abandonar os meus filhos, eu vou deixar de ser boa mãe.
Os meus filhos vão deixar de ter um lugar onde pertencer. É sobre mim. Eu não estava confiante sobre mim, não sobre o que me estava a ser proposto ou sobre o que aconteceu com toda esta estrutura e planeamento dos meus filhos. Era sobre mim. Era sobre eu confiar na mãe que era, no papel que trazia, era sobre eu ter segurança de que, independentemente de haver um espaço físico, os meus filhos vão ter sempre onde pertencer. E esta confiança e esta segurança vêm de um lugar muito lá atrás, que tem a ver comigo. E que de alguma forma, mesmo muito trabalhado, havia este danoninho de um espaço físico que ainda era concretizável visivelmente, visualmente eu passava e via, havia ali um lugar. Havia ali uma pertença. Havia uma confiança e uma segurança. Se eventualmente eles quisessem retornar. E não tinha a ver com eles, tinha a ver comigo. Então o não, que de repente era confronto, era revolta, era resistência, começou a ser ressignificado para um apaziguamento de está tudo bem, é reversível, há alternativas, há outras perspectivas. Então, sim, está tudo ok. Deixa esse não para afirmares que não, eles não vão deixar de ter o seu lugar. Não, eles não vão deixar de ter a sua pertença. Não, eu não vou deixar de ser boa mãe, só porque enquanto eles não estão cá, o quarto vai ser útil para outras situações. Então, sim, eu vou deixar de dizer não a esta transformação. E de uma coisa tão pequenina se despoleta uma bola enorme numa palavra também ela diminuta, o não, apenas e só porque as questões colocadas eram só sobre o problema e o desafio, numa resistência, num confronto, numa revolta pessoal, extrapolada e exteriorizada para uma situação prática, material, concreta, que estava a ser colocada em causa. Por isso é que eu te digo que o autoconhecimento é tão importante, porque da mesma forma que te permite elevar tudo aquilo que existe em ti de capacidades e potencialidades, também te permite mergulhar exatamente nos teus medos, nas tuas angústias, nos teus receios e trazeres a ti a outra perspectiva desse lado, ressignificares e tornares a elevar para encontrares o teu equilíbrio emocional. O exercício que eu te deixo hoje é exatamente isso. Encontra o teu danoninho e trabalha o porquê para entenderes o desafio, para entenderes o problema, que é o mesmo cerne, o olho do furacão, e depois começa a colocar questões a começarem do para quê, de que forma, como, que intuito, qual é a intenção que te recorda de que necessitas, para que necessitas. Escreve sempre, que é sempre o melhor, sem dúvida, se ainda não tiveres esta prática de falares contigo. A escrita é outra das grandes ferramentas que utilizo não só nos meus acompanhamentos pessoais, como também na minha vida pessoal. Portanto, se tu estás desse lado e te fez sentido este conteúdo, partilha muito. Já sabes que em mim podes encontrar os acompanhamentos individuais, que tenho neste momento 3 programas e um deles com toda a certeza está pensado para ti. Basta só que fales comigo, marcamos um café, uma conversazinha via Zoom e tentamos encontrar o melhor programa que se encaixa em ti, ou então, se te fizer sentido, uma comunidade, um grupo. Eu tenho a comunidade Lugar ao Sol, que também vou deixar aqui na descrição do vídeo, em que tens o plano anual ou trimestral, com algumas diferenças nos bónus, tudo o resto é igual, onde durante um ano, se for o anual por 150 €, não só tens toda uma panóplia de ferramentas lá dentro, desde vídeos, PDFs, reflexões, exercícios, meditações, mini programas, como também encontros mensais de tira dúvidas e de planeamento, ou se optares pelo trimestral, 60 €, também vais ter tudo isto
diferenciando, como te digo, nos bónus. O plano anual entrega-te um pouquinho mais e o plano trimestral um pouquinho menos, embora sim também te entregue bónus. Já sabes, sempre o que te fizer mais sentido, só não desistas de ti. Isso não é opção. Um grande beijinho e já sabes, o nosso timing, 10, 15 dias, vemos por aqui. Até já.